Eu sou Daniela de Castro Duarte, sou nascida em uma cidadezinha do interior do Paraná, chamada Piraí do Sul. Fica aproximadamente 80 quilômetros de Ponta Grossa, cidade para a qual nós, família, mudamos quando eu tinha 3 anos de idade. Bem, o que eu lembro até os 3 anos é que nós morávamos com meus pais, a dona Rose e o senhor Toninho, e com meu irmão José Antônio. A minha avó materna, a dona Aurora, e o vô Tunicão tinham uma churrascaria próximo da nossa casa. E aí, um fato que eu lembro é que o meu irmão pegava na minha mãozinha, eu tinha 1 ano e ele 2, e nós descíamos para o restaurante da minha avó. E a minha mãe ficava ao lado, olhando nós descermos. E muito comum quando nós encontrávamos o sorveteiro. E aí ele falava: sorveteiro, dá um sorvete para minha irmã e um para mim. E depois vai lá, que a minha avó tem um bolso cheinho de dinheiro. E aí, como eu já conhecia, né, ele assim eu fazia. Bem, então não tenho muitas memórias assim da primeira infância, né? Aí nós mudamos para Ponta Grossa, já havia nascido também o meu irmão Fábio. Então éramos o José Antônio, eu sou a mulher mais velha, né? Sou a primogênita das meninas, e aí o Fábio. Aí nós mudamos para Ponta Grossa e lá nasceu a Josiane. E lembro muito das nossas brincadeiras com as crianças, as brincadeiras de pega-pega, bete-ombro, elástico, subíamos nas árvores, fazíamos carrinhos. Meu irmão Zé amava fazer carrinho no chão de terra, enfim. Aos 6 anos de idade eu fui para a escola. Comecei no primeiro ano, né? Naquela época, o primeiro ano, e o meu irmão Zé também. Então, dei início à minha vida escolar. Lembro muito bem da minha sainha plissada, sainha azul marinho, camisa azul celeste e conga azul marinho. E assim nós íamos para a escola. Aos 8 anos de idade, mais ou menos aos 8 anos, meus pais separaram-se e nós ficamos com o meu pai, por vários motivos. Minha mãe sempre foi presente, nós a visitávamos, ela também nos visitava, mas nós ficamos com o meu pai. Uma pessoa fundamental em nossa infância também foi a minha avó paterna, a dona Malvina, falecida infelizmente, que teve assim, um papel muito presente em nossas vidas na infância. Nós saíamos da escola, passávamos lá na casa dela com fome e sabíamos que lá nos esperava uma lata enferrujada cheia de bolacha para nós comermos. E aí nós voltávamos para casa. Nós vivemos, meu irmão, eu, meu irmão Zé, eu, meu irmão Fábio e a minha irmã Josi com madrasta e com meu pai. Na escola eu já tinha muitos ímpetos de ajudar nos grupos, de fazer várias participações em grupos, queria ajudar praticamente em tudo. Onde tinha uma rodinha eu estava junto, queria sempre colaborar, aprender, ajudar. E aí eu estudava no Colégio São Sebastião. Fiz todo o ensino fundamental e o ensino médio lá no colégio.
Então, o meu desenvolvimento, a minha formação, minha criação foi dentro dessa escola, dirigido por freiras. Em frente existia a igreja São Sebastião, e lá eu fiquei até o 8º ano, né? Ainda era o 8º ano. E aí, completando o ensino fundamental, eu iniciei meus estudos no Colégio São Luís, em Ponta Grossa mesmo, no Paraná, e concluí, né, fiz o 1º, 2º, 3º ano, concluí o curso técnico em contabilidade. E aí eu sempre estava também envolvida nas atividades do colégio, fiz várias amizades que inclusive mantenho até hoje. Após a conclusão do 2º grau, eu comecei a trabalhar com 16 anos como recepcionista e telefonista. Logo após eu completei 18 anos e meu pai, por motivos profissionais, mudou-se aqui para a capital, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a cidade morena do Brasil que eu tanto amo. Nós chegamos aqui, eu tinha 18 anos, foi em 1989, e cá estamos. Eu cheguei, fomos trabalhar numa transportadora, que o meu tio Norton, infelizmente também já faleceu, era meu segundo pai. Foi meu segundo pai sempre, e será. Está guardado no meu coração. Ele arrumou um emprego para mim e para minha irmã Josiane. Foi nosso primeiro emprego aqui em Campo Grande, em uma transportadora. E aí vieram outros trabalhos, como recepcionista mesmo, como telefonista. Trabalhei na antiga Scania, trabalhei em uma empresa de viagens. Então isso tudo até os 21 anos de idade, quando eu ingressei a graduação. Fiz faculdade de serviço social na Universidade Católica Dom Bosco, e aí até hoje não parei mais de estudar. Sou uma eterna aprendiz. Concluí minha graduação em 1995, já com grandes amizades, entrosamento, aprendendo a fazer articulações e mobilizações. O curso nos dá de presente isto. E eu tornei-me assistente social. Bem, meu primeiro trabalho como assistente social foi novamente em Ponta Grossa, Paraná. Nós tivemos um curto espaço de tempo que nós precisamos voltar para lá, por motivos familiares. Lá nós ficamos por poucos anos. Eu trabalhei lá como assistente social na Secretaria de Obras Sociais de Ponta Grossa. Foi minha primeira experiência como assistente social. E depois eu trabalhei no Hospital Santana Unimed, e trabalhei também na maternidade e hospital evangélico. Depois desse trabalho eu voltei para Campo Grande à procura de novas experiências, outros trabalhos, outros caminhos. Eu e meu ex-marido, eu e o pai do meu filho nos separamos. Ele continuou no Paraná e eu voltei para cá, para Campo Grande, só com o Rafael embaixo do braço. Eu falo sempre assim, voltei com meu filho embaixo do braço. Mas Deus foi tão maravilhoso que com 15 dias um dos meus currículos, que já estava espalhado aqui por Campo Grande, foi encontrado
E eu fui pelas mãos de um grande amigo até hoje. Eu falo que ele é meu anjo da guarda. Participei de uma seleção de trabalho e fui trabalhar num órgão público municipal. E o que me ajudou também foi que lá em Ponta Grossa eu concluí uma especialização em política de atendimento à criança e ao adolescente. Então, também foi maravilhoso, porque eu pude enriquecer meus conhecimentos e meu currículo. E no meu trabalho no CRAS, Dr. Fauzi do Guaylib Aniso, no Jardim Canguru, eu comecei a trabalhar com as famílias, fui a primeira assistente social de lá. Nós tínhamos 2 bairros lá naquele território que viviam em conflitos, os adolescentes viviam em conflitos. E aí era muito comum que os adolescentes, infelizmente, acabavam perdendo suas vidas, e nós começamos a fazer um trabalho muito lindo naquela região, com as crianças, com os adolescentes, toda a equipe muito unida, uma coordenação maravilhosa, e nós fomos trabalhando com as famílias. E eu fui me encontrando cada vez mais, amando cada vez mais o trabalho que eu acredito que eu sempre fiz desde criança, só que de uma maneira mais técnica e com amor cada vez maior. Deste trabalho, nós formamos todos os grupos lá do Centro de Referência da Assistência Social. Formamos o grupo de adolescentes, protagonismo juvenil, grupo de nutrizes, grupo de gestantes, grupo de artesãs, o grupo de idosos, que foi referência, foi referência para o território, porque foi um grupo maravilhoso de trabalhar. Foi um grupo que nós começamos com um idoso, e um chamou o outro, e a outra chamou a outra, e quando nós vimos, nós tínhamos um grupo maravilhoso de idosos, e eu me peguei amando trabalhar com idosos também, não somente com crianças e adolescentes. Então foi uma experiência maravilhosa. Trabalhar lá no CRAS para mim foi uma escola. E dessa experiência eu fiz uma pesquisa naquele território e comecei a conversar com as mulheres chefes de família. E foi muito enriquecedor. E dele nasceu este livro. Desta pesquisa nasceu este livro, Mulher, Demandatária da Proteção Social Básica, Relatos e Vivências. Então aqui está relatada a pesquisa que eu fiz com as mulheres chefes de família, numa região e um território muito novo, que as violências todas permeavam naquele meio. E ali eu fortaleci o trabalho que eu já vinha fazendo há muito tempo, de prevenção às múltiplas violências contra crianças e adolescentes. E após esse livro eu também fortaleci meu trabalho com as mulheres. Então esse trabalho foi enriquecedor para mim, a ponto de eu ter essa vontade, esse desejo e esse sonho realizado através deste livro. Após esse livro, eu continuei estudando, fiz outras pós-graduações, mas gostaria de enfatizar o mestrado que eu fiz em Ciências da Educação, fiz em Assunção, mas na verdade eu tive muita vontade de colocar em prática mais uma pesquisa, mais relatos, mais experiências exitosas e mais um livro. Então eu fui para Assunção, estudei mais 2 anos, concluí o mestrado
de Ciências da Educação para poder escrever no meu trabalho de conclusão de curso, para poder recomendar nas conclusões a criação da Associação Movimento Mãe Águia de combate à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. E originou este livro, chamado Movimento Mãe Águia, a violência sexual como questão social invisível. Então, este livro, eu relato toda a pesquisa com 50 grupos de famílias em estado de vulnerabilidades espalhados por toda Campo Grande. São 50 grupos de mulheres, famílias, homens e mulheres, beneficiários do governo estadual. Então eram grupos prontos, eram grupos organizados. Eu pedi autorização para a secretária, para então secretária estadual, doutora Tânia Mara Garibe, e ela autorizou essa pesquisa. E eu realizei a pesquisa, fizemos um estudo, gerou muitos dados, muitos gráficos e o meu sonho realizado, que foi a implantação da Associação Movimento Mãe Águia, para colaborar com toda a rede de atendimento, colaborar com a rede de proteção à criança e ao adolescente, consequentemente com o sistema de garantia de direitos. Nós recebemos crianças da promotoria, recebemos crianças da vara da infância, adolescência e do idoso, recebemos crianças encaminhadas pelos conselhos tutelares de Campo Grande, do sistema da saúde, de todas as políticas públicas, educação, assistência, de outras organizações da sociedade civil, e nós realizamos esse trabalho. Psicoterapia personalizada, são os psicólogos, psicanalistas que realizam. No entanto, para eu, como formação de assistente social, tomei a iniciativa e fiz uma especialização de 2 anos também em psicodrama, para eu poder trabalhar melhor com essas famílias, com os responsáveis por essas crianças e adolescentes em situação de violação de direitos. E eu também presto o atendimento com as sessões psicodramáticas. Então eu me especializei mais para poder oferecer um trabalho com melhor qualidade para a população de Campo Grande. Bem, eu gostaria de voltar um pouquinho atrás e falar da experiência que eu também tive no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, na região sul de Campo Grande, que foi um trabalho maravilhoso também, que eu desenvolvi, atuei como assistente social, trabalhando acompanhamento psicossocial de todos os indivíduos com os direitos violados, ou seja, crianças, adolescentes, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência, população LGBTI, negros, indígenas, enfim, todos os indivíduos que têm os seus direitos violados. E como lá no mesmo prédio existe o Conselho Tutelar da Região Sul, nós trabalhávamos a porta de frente para o outro órgão, né? Então, CREA Sul, de frente para o Conselho Tutelar Sul. E aí nós começamos uma relação de trabalho maravilhosa em relação aos direitos violados de crianças e adolescentes. Então, cada vez mais eu fui me envolvendo com o segmento crianças e adolescentes. Depois do CREA-Sul, eu trabalhei também coordenando 2.500 famílias da região Anhanduizinho,
coordenando o programa Vale Renda, que é um programa do governo estadual de transferência de renda. E após esse trabalho, eu fui convocada para assumir o concurso na Prefeitura Municipal de Campo Grande. Trabalhei mais de 10 anos na política de assistência, na SAS, e após eu pedi meu remanejamento. Hoje eu estou na política pública da saúde, então eu sou profissional da saúde há 10 anos também, e presidindo a Associação Movimento Mãe Águia. Estou na 3ª gestão, temos uma equipe maravilhosa e é um trabalho que me move todos os dias. É a motivação que eu tenho para acordar, para levantar, porque eu sei que aqueles bracinhos têm lugar para mim. Tem lugar para mim. Eu posso dizer que o meu maior incentivador para a leitura, para os estudos, foi meu pai, meu falecido pai. Ele gostava muito de ver os filhos estudando, então as mesmas oportunidades que ele pôde oferecer para ele ofereceu para os demais também. Então ele incentivava muito os nossos estudos. Então foi meu pai que me incentivou, e eu gosto muito de ler. E quando eu estava gestante do meu filho único, chamado Rafael, hoje ele tem 22 anos, eu lia quando gestante. Eu lia muito. Eu comprei um livro de histórias infantis enorme e eu lia bastante para ele enquanto gestante. O Movimento Mãe Águia possui um papel muito importante também para a sociedade, além dos atendimentos, porque nós oferecemos atividades para as crianças e para os adolescentes, atividades culturais, as festas do Dia da Criança, festa de Natal, todas as famílias participam junto. Então é comum que nós ofereçamos essas atividades e as crianças e os adolescentes se envolvem e participam também. Eles gostam muito de desenhar, gostam muito de escrever. Nós temos uma pedagoga em nossa equipe também que incentiva muito. Nós agora em tempos pandêmicos realizamos muitas atividades remotas e as crianças e os adolescentes se envolveram muito, gostaram muito também dessa nova experiência, enviando para nós as atividades que nós sempre propusemos, que são escrita, desenhos, todos os tipos de atividades. Como profissional assistente social, eu sou supervisora de estágio há mais de 20 anos, já colaborei na formação de novos profissionais aí no mercado de trabalho. E algumas situações e algo que eu sempre gostei de enfatizar para essas alunas é que elas sempre tivessem ética no trabalho, que elas sempre se envolvessem em todas as questões, que elas fossem comprometidas com as causas com as quais elas queiram trabalhar, e que se porventura fossem trabalhar com crianças e adolescentes, que é minha maior paixão, que elas realmente trabalhassem com todo amor no seu coração. Porque cada criança, cada adolescente que chega até nós é uma vida, e é uma vida única. Certa vez eu falo isso com muita emoção e muito respeito, porque uma das vezes que eu quis fechar a nossa OSC, eu estava cabisbaixa lá no nosso espaço, e de repente olhei
ao longe, e um menininho de 3 anos que nós estávamos atendendo em situação de violência sexual, ele abriu o portão e veio correndo em minha direção. E eu tenho certeza que ali foi um dos momentos que eu parei, respirei e pensei, eu não vou desistir. Então, isso é algo que eu sempre falo para as acadêmicas que chegam até mim, as muitas acadêmicas que eu já tive responsabilidade e assim um pouquinho de colaboração na formação acadêmica. Se for trabalhar com criança e adolescente, por favor, mais amor, darem sequência nesse trabalho. Um trabalho arduamente difícil, complexo, preconceituoso, trabalhar com essas questões foram, são e serão muito difíceis por toda a vida. Mas o que eu gostaria de deixar, essas sementes espalhadas pelo chão, as pessoas que me ouviram, as pessoas que tiveram a oportunidade de me conhecer, que somente lembrem do que eu falava, da continuidade desse trabalho, da Associação Movimento Mãe Águia. Que esse trabalho se perpetue, que esse trabalho seja benéfico para todas as famílias que para lá forem direcionadas. Que hoje pode ser só uma das penas de uma águia, de uma grande, linda águia. Mas o amanhã Deus pertence. Eu amo o meu trabalho. Eu amo as crianças e os adolescentes que lá estão e os que chegarão. Gratidão.